Boa tarde, quinto ano. Hoje temos aula de matemática, não é? Hoje é dia 17 de junho. E na nossa aula de matemática temos uma multiplicação diferente. Hoje vai ser o algoritmo da multiplicação. Então, você tem que prestar bem atenção no passo a passo, que eu vou explicar bem direitinho, para você fazer aí no seu livro, tá bom? Na atividade. Não é difícil. Observe aqui. Você deve ter observado que, para encontrar o número de quadrados de uma região, nós podemos realizar uma multiplicação. Por exemplo, para calcular a quantidade de quadrados na região retangular ao lado, em que os lados medem 3 e 6 unidades, basta multiplicarmos 3 vezes 6, pois se trata de 3 fileiras de 6 quadrados. Então, aqui vocês estão vendo o desenho, não é? Eu tenho 3 fileiras com 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 unidades, mas eu tenho 3 fileiras de 6 unidades, 1, 2, 3. Multiplicando 6 vezes 3, quanto que eu vou ter? Ou 3 vezes 6, que dá no mesmo. 3 vezes 6 é igual a 18 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Deu para entender? Eu posso multiplicar 6 vezes 3 ou 3 vezes 6, que vai dar no mesmo. Usaremos essa ideia para entender o algoritmo da multiplicação entre o número com 2 ou mais algarismos. Vamos considerar a operação 23 vezes 15. Há várias maneiras de resolvê-la. Podemos começar decompondo os números e multiplicando entre si unidades e dezenas. Como? Olha aí o que acontece. Eu posso começar a fazer uma decomposição. 23 foi colocado 20 mais 3. 15 ficou 10 mais 5. Houve uma decomposição. E as setas, elas estão explicando muito bem o que vai acontecer. Ok? Então, aqui foi colocado, ó, operação 23 vezes 15. 23 vezes 15. Mas só que aqui está em forma de decomposição. 20 mais 3, 10 mais 5. E agora o que acontece? 3, 5 vezes 3, tá vendo? 5 vezes 3, 15. E aqui do lado tá aqui a operação. 5 vezes 3. 5 vezes 20 é igual a 100. 5 vezes 20 é igual a 100. Resolvi as setinhas azuis primeiro. E agora vamos passar para a verde. Não é isso? 10 vezes 3 é igual a 30. Ó, 10 vezes 3. Está com a cor verde para modificar, para você tentar entender o processo. E agora 10 vezes 20, que vai dar 200. 10 vezes 20 é igual a 200. E agora, a gente vai somar tudo, não é isso? Aqui vai dar 5, 1 mais 3, 4, 1 mais 2, 3. Deu para você entender? A cor azul está representando a multiplicação do 5. A cor verde, a multiplicação do número 10. Repetindo, 5 vezes 3, 15. 5 vezes 20, 100. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 20,
200. E sempre colocando do lado para você poder tentar entender melhor. Tá certo? A multiplicação. Vamos ver agora essa questão na malha quadriculada. A operação feita dessa maneira pode ser visualizada na malha quadriculada a seguir. O que é que eu tenho nessa malha quadriculada? Se você olhar direitinho, os quadrinhos estão valendo aqui, ó. Tá certo? No seu livro aí está bem visível esses quadrinhos. Porque o que é que eu tenho aí nesses quadrinhos? Eu vou ter 10 unidades aqui, não é isso? E 20 aqui, ó. Então, o que é que vai acontecer? 10 vezes 20 é igual a 200. Aqui eu tenho 5 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Mas daqui para cá eu tenho até 20. Daqui para cá eu tenho até 20. Então, vai ser o quê? 5 vezes 20, 100. 5 vezes 20, 100. Então, vamos lá. Aqui não está discriminado, separadinho como está aí no seu livro, mas aí você vai olhar no seu livro, porque você vai ter 3 fileirinhas de quanto? De 10 unidades, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 vezes 3 é igual a 30. Aqui você vai ter 5 fileirinhas de 3. 5 vezes 3, 15. Então, é a multiplicação feita numa malha quadriculada. Também podemos decompor somente um dos fatores. Se eu quiser, eu posso decompor apenas os fatores de baixo, tá certo? A decomposição aqui foi feita apenas no número de baixo. O de cima permaneceu. E aí, o que acontece? Eu posso calcular. Ó, tá separadinho. 5 vezes 23, a seta azul, para discriminar que aqui é a área do 5, não é? 5 vezes 23, foi encontrado 115. Ou pode ser feito 10 vezes 23, 230. 10 vezes 23, 230. E agora você faz a soma. 5, 4, 3. Mudou algum valor aqui? Não, deu 345 também, ó. 345. O que foi que mudou? Mudou a decomposição. Você manteve o 23 inteiro e decompôs apenas o 5, mas o resultado não vai mudar, tá certo? O resultado vai ser o mesmo. E aqui tem uma realidade virtual para você conferir, tá bom? No seu celular. A operação pode ser visualizada no quadriculado a seguir. Observe que podemos ocultar a decomposição do segundo fator e registrar os resultados, não é isso? Então, aqui você tem o quê? Deixa eu botar aqui em cima. Aqui você vai ter o quê? 10 vezes 23, 10 vezes 23 é igual a 230. Ok? 5 vezes 23 é igual a 115. Certo? E aqui está a decomposição dos números. 23 vezes 15. Então, o que foi que aconteceu? 5 vezes 23, 115. Tá vendo aqui? 5. 5 fileirinha vezes 23. Foi encontrado 215. E esse 1 está valendo 10. Por quê? Porque é uma dezena. Então, 10 vezes 23
é igual a 230, que também vai valer 345. São formas diferenciadas de multiplicação para você entender melhor. Então, primeiro, multiplicamos o valor da ordem das unidades, pegamos a unidade e multiplicamos pelo valor. Segundo, multiplicamos o valor da dezena, que é o número 1, que está valendo 10. 10 vezes 23. E terceiro, somamos o resultado da multiplicação. Ok? Então, aqui tem a mão na massa, onde vocês vão construir o algoritmo, que é representado pelo desenho abaixo. Certo? Antes de você fazer a continha aqui, você vai ter que calcular quanto tem aqui, colocar os números e dar o resultado da soma aqui dentro. Calcula quantos quadrinhos tem desse lado, quantos vai ter até aqui. Já faz a multiplicação aqui dentro e dá o resultado. E depois você monta o seu cálculo aqui do lado, como estava previsto nas outras continhas, certo? Nas explicações. Então, você vai montar, construir o algoritmo que é representado pelo desenho. 2. Resolva a multiplicação 23 por 16 pelo algoritmo que desejar e faça a representação no quadro abaixo. Certo? Então, 23 por 16. Você tem uma malha quadriculada, onde nessa malha você vai fazer a sua multiplicação aqui dentro. Certo? Para dar 23, quanto que foi utilizado aqui nos quadrinhos? Então, você vai fazer a pintura dos quadrinhos, a separação dos quadrinhos, e vai fazer o seu cálculo aqui do lado. Tá certo? Observe a figura e faça o que se pede. Entre os quadradinhos pretos parece haver pontos, mas isso é apenas ilusão de ótica. Tá bom? Quando você olha, parece que tem pontos no meio, mas é só uma ilusão de ótica. Tem uma dica aqui, tá? Represente o cálculo do número de quadrados utilizando uma adição de parcelas iguais. Faça isso de duas maneiras diferentes. Então, quantas maneiras eu posso fazer aqui? Veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadrinhos. Mas eu tenho quantas fileiras de 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quantas adições eu posso fazer aqui, tá? Eu vou ter que fazer adições. Quantas adições eu posso fazer aqui? De quantas maneiras eu posso fazer essas adições? Eu posso tanto usar o 7 como usar o 9. E aí, você vai fazer em forma de adições, tá? Você pode usar 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9, mais 9 mais 9, ou usar o 7, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas fileiras de 7 tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fileiras de 7, 7 fileiras de 9. Então, aí você vai fazer a adição aqui, ó. Adição. Ok? De parcelas iguais. Represente o cálculo do número de quadrados utilizando uma multiplicação. Faça isso de duas maneiras diferentes. Aqui na página da letra B, na página 84. Represente o cálculo do número de quadrados utilizando uma multiplicação. Faça isso de duas maneiras diferentes. Aqui você pode utilizar tanto o 9 vezes 7 como o 7 vezes 9. Veja como Ana e João resolveram suas multiplicações. Ana fez o seguinte. Ela tinha 23 vezes 432. Então, aqui ela decompôs. Ela colocou 400 mais 30 mais 2. 23, ela colocou 20 mais 3. E aí, ela começou a fazer o seu cálculo. Ela colocou
20 vezes 400 dá 800. 20 vezes 30 dá 600. 20 vezes 2 dá 40. E aí ela pegou outra cor de lápis e continuou. Agora com o 3. 3 vezes 400 dá 1.200. 3 vezes 30 dá 90. E 3 vezes 2 dá 6. E agora ela fez toda uma soma. Aqui deu 6. Aqui deu 13, né? 4 mais 9, 13, foi 1. Juntou aqui, deu 6 mais 2, 8 e 1, 9. 8 mais 1, 9. Só que João, ele disse, eu faço de uma outra maneira a multiplicação. João fez assim, colocou 20 vezes 432 e aqui ele colocou 3 vezes 432. Ele dividiu 23. Ele colocou 20 vezes 432 e depois colocou o 3 vezes 432. E aqui ele deu o resultado. Tá vendo? Ele colocou 20 vezes 432 deu 8.640. 3 vezes 432 deu 1.296. E aí, resultados, somando tudo, deu 9.936. Deu a mesma coisa da conta de Ana. Só que aí são maneiras diferentes, mas que o resultado vai dar o mesmo. Então, utilizando as duas estratégias, resolva em seu caderno as operações a seguir. Você vai pegar a letra A, B e C e você vai resolver utilizando as duas estratégias diferentes, tanto a de Ana como a de João, certo? E vai calcular. Observe que aqui está bem explicadinho, separado por cores, para poder dar o resultado, certo? Questão 5. Resolva as multiplicações a seguir usando o algoritmo que preferir. Elas já estão armadas. Em seguida, confira os resultados utilizando uma calculadora. Então, aqui você pode usar tanto o método de Ana como o de João, ou aquele método tradicional que você já conhece de multiplicação, ok? E depois que você calcular tudo, você vai colocar na calculadora para confirmar o resultado. Mas aí você tem que mostrar os cálculos prontos, ok? Tem que mostrar os cálculos prontos no seu livro. Não basta só colocar o resultado aqui da calculadora, porque você vai ter que fazer toda a operação com os dois números, lembra? E depois dar o resultado da soma, da adição. 6. Forme um grupo com 3 colegas, que não vai ser possível fazer isso agora, não é? Para resolver essa atividade, mas aí você vai resolver na sua casa de maneira individual. E nas multiplicações a seguir foram colocados quadrados no lugar de alguns algarismos. Descubram quais são eles. Verifique também se as multiplicações admitem uma ou mais soluções. Ok? Então, foram colocados quadrados aqui para você tentar descobrir quem são esses valores desconhecidos. Vai ter continhas que vai ter mais de uma possibilidade, certo? Essas duas aqui têm mais de uma possibilidade. Quer dizer, você vai encontrar um número, mas o seu colega pode também encontrar um outro número, tá certo? O seu colega poderá encontrar um outro número. E aí você vai ter que descobrir qual é o valor do quadrinho desconhecido e montar o seu cálculo. Você tem algumas pistas aqui. Basta você agora descobrir quem são as outras. Tá bom? E amanhã a gente vai conferir na nossa correção. Então, encerramos agora o nosso assunto de multiplicação. A próxima aula já vai entrar com divisão, certo?
Então, já vai fixando bem o conteúdo, prestando atenção, porque é bom a gente revisar, não é? Voltar, revisar, aprender novas formas de resolver a multiplicação. Vocês viram agora que não existe só uma maneira, existem várias possibilidades. E isso é bom a gente aprender, não é? Então, encerramos aqui a nossa aula de matemática. Fiquem com Deus, tá certo? Se cuidem. Beijo no coração de cada um.